Dia, café da manhã. O café da manhã, nem tô fazendo mais café, né? Mas tá tudo bem, a gente tá junto na água, no suco verde. Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma live hoje. E o nosso capítulo de hoje está maravilhosamente, bem e bom. Diferença entre os sentimentos e as emoções. Eu estou super feliz de poder estar entrando já no segundo capítulo com essa série de lives. Estou feliz de estar aqui, de a gente poder sempre aprender um pouco mais, né? Sempre que eu paro para ler um livro, eu tiro muitos ensinamentos, grande aprendizado disso que o Senhor nos mostra. Agora vamos fazer um combinado, conforme a gente vai entrando aí. Deixa eu ajustar aqui meu iPad. A gente vai mandando o aviãozinho para as pessoas que são os nossos amigos, pessoas que você gostaria de convidar para a live, tá bom? Eu vou mandar os meus aviãozinhos aqui. E aí você dá uma paradinha naquela setinha no canto da tela. E aí você clica ali e vai aparecer as pessoas que fazem parte do seu Instagram. E aí você pode mandar e convidar para essa live. Daqui a pouco a Priscila já está chegando aqui com a gente. Nossa convidada de honra hoje. Ela é uma bênção, estou muito feliz em poder receber a Pri. A casa já é dela. Então essa casa, né? Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela para você, viu? Para Jesus e para Priscila também, para você que está chegando também. Tô mandando aqui, gente, os meus aviõezinhos. Vamos embora. Vamos espalhar no mundo. Pronto. Já mandei para bastante pessoas aqui. Manda o seu também, convida, faz o convite para outras pessoas poderem estar com a gente aqui na live. Eu quero só testar realmente que a semana passada a gente viu que o Instagram não estava entregando a live para o público. E agora eu quero só fazer um teste aqui para ver essa semana se tá acontecendo a mesma coisa aí. A Sandra tá aqui, seja bem-vinda. A Mari, a Gerlane, a Pri já acabou de entrar também. Obrigada, Pri. Vamos lá, mandando os aviãozinhos. Façam um request para mandar para as pessoas que você ama aí. Eu vou tentar checar aqui na conexão se tá tudo ok. Bom. Vou colocar você aqui, Pri, pra gente começar logo, né? Que esse tema é maravilhoso e eu já entrei uns minutos atrasada aqui. Vamos lá. Bora. Peguei minha Bíblia. Ai, meu Deus, ela tá de cabelos curtos. Que maravilhosa. Bom dia, Pri, tudo Bom bem? dia, bom dia. Bom te ter aqui, minha amiga. O prazer Obrigada. é todo meu. E também, né, haja coração, né? Depois da doutora Ana, Difícil, né? uau, né? Eu não sabia, assim, na hora eu não percebi, né, que eu ia estar bem depois da doutora Ana. Uau, E a gente Jesus fica, maravilhoso. e a gente fica assim, numa responsabilidade com isso, né, Pri? Porque é, esse livro, eu não sei, eu estava ontem orando pela live, né, ontem à noite, e aí eu falei, Senhor, ajuda a gente a passar um pouquinho de tudo que é tão maravilhoso que a tua serva escreveu aqui nesse livro, porque de verdade é uma grande responsabilidade, né, Pri? Você que está com aí, né, o capítulo em mãos e assim a gente fica querendo. Eu falei, nossa, mas tem tanta coisa para falar amanhã, como que a gente vai conseguir? Na verdade, eu fiquei assim, ai meu Deus, não vejo a hora de ler inteiro, de ler o Aham, livro inteiro, né? aham, aham. Inclusive, a Thelminha tá pedindo lá no Brasil pra mim. Vai Pra demorar, né, até gente, chegar, mas ela tá tentando trazer pra pra gente, né? vocês, eu inclusive falei pra ela, né, que como nós estamos lendo, tem toda uma demanda do Safe Place de Tem, ler o tem. livro.
E muita gente pedindo também o livro, né? Gente, para quem não sabe do que a gente está falando, entrou aí, a gente está fazendo a leitura desse livro maravilhoso da irmã Judith Alves, doutora Judith Alves, né? E ela fala muito sobre o título do livro é O Tesouro das Emoções, e a proposta é desvendar a alma feminina, viu? Então, é uma proposta bem atrevida pra Otimista? gente, Aham. né? Mas nós estamos entrando nela. Gente, hoje o nosso tema é a diferença entre sentimentos, emoções e afetos. Mas só para vocês terem uma ideia assim do que o livro trata, viu? Aqui tem outras, eu vou só dar uma olhada, passadinha nos temas para vocês. Depois a gente tem a importância do papel das emoções, daí depois a gente vai estudar a diferença entre as emoções dos homens e das mulheres. Estou curiosa para esse capítulo aqui também. Aí a construção feminina, as fases e o ciclo vital das emoções, como os hormônios influenciam nas emoções. Olha que legal, gente. A experiência das emoções, medo, tristeza, culpa, aí raiva e felicidade. Aí depois tem escolhas corretamente como agir, vivendo o mundo pós-moderno, numa vida sobrecarregada e de alma vazia, e depois a mulher que eu quero ser. Então, assim, eu acho que esse livro completa tudo que a gente precisa saber sobre as emoções. Por isso que é um tesouro mesmo, né? Olha só, por isso que é um tesouro. É um livro grande, não é um livro pequeno que a gente consiga ler assim tão rápido, mas é um livro de aprendizado mesmo. Você vai mergulhando nessas páginas e você vai aprendendo cada dia um pouquinho. A dona Olivia está aqui, né? Vai ser bênção essa live. Vai sim, em nome de Jesus, dona Olivia. Seja bem-vinda. Pri, vamos começar essa diferença entre os sentimentos, emoções e afetos. E ontem eu estava dando uma olhada aqui, porque eu já tinha lido, mas eu falei, eu vou dar uma repassada nesse material, né? Mas assim, a gente confunde tudo, né? A gente confunde o que é emoção, a gente confunde o que é sentimento, a gente confunde o que é afeto. Eu fiquei pensando, nossa, toda vez a gente vai precisar olhar esse livro, eu falei, a gente vai ter que trazer uns exemplos práticos para a gente poder é, entender a diferença entre essas três coisas: sentimentos, emoções e afetos. Porque se a gente perguntar para as pessoas, né, Parece o igual mesmo. Aham. parece tudo a mesma coisa, né? Então, a gente precisa ter aí um pouco de esclarecimento nessa área, né? E aqui, a doutora Judith começa o capítulo lendo, né? Escrevendo, desculpa, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se alguma comunhão, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entra, entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo e sentindo a mesma coisa. É como se fosse, ah, olha, é bom vocês terem os mesmos sentimentos que eu tenho. É bom vocês sentirem, né, os mesmos sentimentos que eu sinto. E tá falando um pouco de afeto e um pouco de emoção, de sentimento. Então a gente vai entrar nisso, Pri. Eu queria que você ah, se apresentasse, né, para a gente aí, algumas pessoas que vão alcançar essa live não te conhecem. Eu gostaria que você falasse um pouquinho aí, já iniciando desse tema tão maravilhoso. Olá, pessoal. Eu sou Priscila e tenho o privilégio de ser a life coach aqui do Safe Place, que nunca sou despedida, mesmo às vezes estando meio complicada para estar em todos os eventos, porque Deus tem dado para a Josi, o Ministério do Belém, o Safe Place como um ministério de apoio e intercessão por mulheres com câncer. Mas nós oramos por todos, né? Todos os pacientes, todas as pessoas que chegam, né? As notícias para nós e tem sido assim um privilégio estar com vocês no ministério. Só que é super corrido, né? A Josi que o diga, que eu sempre Sim. brinco com ela que descansar é mandamento, né? É, então, Porque você
você e a Neo ficam as duas no meu pé, uma de um lado, outra do outro. Josi, Aí, tá vendo? o Shabbat Shalom tem que ser, tem que E a gente que acontecer. mexe com emoções, certo? É, As duas. Então, é muito importante que a gente saiba o quanto Deus tem usado esse ministério do Safe Place e o quanto que isso também traz muito trabalho, muito, assim, por exemplo, tem várias voluntárias, né? Eu não sei se você sabe, mas as voluntárias acompanham as pessoas no médico, acompanham na químio, acompanham elas assim, visitando, várias coisas que o Safe Place traz para a pessoa. Inclusive, eu tenho uma história, Josi, antes que eu comece a falar dos sentimentos, afeto, das emoções. Eu queria contar que eu trabalho numa escola, eu sou também educadora, professora de inglês, e uma das meninas um dia falou assim: Você faz parte do Safe Place? E eu falei assim: Sim, né? É fácil de ver no meu Instagram que eu tô sempre assim, só faço live com a aham, Rose, quase não faço live mais, né? é. Mas aí ela me disse assim: Você não sabe o quanto elas me apoiaram quando eu descobri o meu câncer. É uma menina Olha, novinha, Juliana é o nome dela. Ju, aham, E ela falou assim: elas me apoiaram aqui em Orlando, sabe? Elas de longe, telefonando, me apoiando, dando toda a informação. E eu sou muito grata. Então, assim, às vezes a gente não sabe o quanto o que Deus deu para nós, Josi, uau, vai impactar pessoas, assim, muito longe, quilômetros de é, distância, né? é. E eu sei que o Safe Place também está no Brasil, lá no sul do Brasil, e tem muitas pessoas já engajadas para apoiar e interceder por essas mulheres, as flores, né? Amém. Amém. Isso E, mesmo. A Ju entrou e assim, até inclusive a gente tem, acho que duas, tem a Sara, mas a Sara é um pouquinho mais Jacksonville, acho que ela mora. Aí tem a Ana e a Ju, que são aí de Orlando, as duas são de Orlando. E a gente não alcança mais porque a gente não consegue, sabe, Pri, mais voluntários, porque se a gente tivesse mais voluntários aí em Orlando, provavelmente a gente já estaria estabelecido aí, viu? É por sim. causa de alcance mesmo, sabe? Mas assim, de qualquer forma, aquilo que é remoto, né, que é de longe, a gente sempre procura fazer na forma que a gente pode. E quando a gente coloca no grupo, o que acontece? Elas mesmas, entre elas, elas se comunicam e essa informação acontece do que é bom para o efeito colateral. Aí tô sentindo assim, queimou demais a minha rádio, o que que eu uso? Então são informações que elas mesmas as próprias pacientes trocam entre elas, e isso é um apoio. E é Você, quando. necessário, né? A pessoa não Muito, sabe, né? Muitas muito. vezes, mesmo que você Google alguma informação, não tem aquela especificidade de alguém Sim, que passou pelo processo, né? exatamente, exatamente. E eu acho que é isso, é essa conexão mesmo que faz a diferença, sabe? Em todo o tempo, com certeza. E Josi, me corrige se eu estiver errada, mas você começou as lives no Safe Place na pandemia. Foi, a gente começou. O que começou no Safe Place foram as lives. E ontem eu estava falando isso com o senhor. Falei, senhor, nós não temos a pretensão de alcançar milhares, mas que a gente alcance a nossa comunidade, porque essa estratégia de lives, e muitas pessoas até falam às vezes, que envolve tanto tempo, você estuda tanto para estar lá, e aí põe uma equipe, né, nesse trabalho. Será que vale a pena mesmo? Será que a gente não deveria investir em outra coisa, fazer uma outra coisa que fosse mais só que foi a primeira estratégia que Deus deu dentro do Safe Place. E ontem eu falei, ainda orando, falei com o Senhor, Senhor, essa foi assim que começou. Essa foi a estratégia. Então, que o Senhor continue, né? Tipo, nos dando graça e sabedoria para a gente trazer os temas que são aplicáveis na vida de cada mulher que passa pelo Safe Place, porque a gente não está falando só de pessoas com câncer quando a gente trata do emocional. A gente está falando, o que a gente está trazendo é um conteúdo que é extremamente necessário para todas as mulheres, né? Então, e eu sou testemunha disso, né? Desde que quando você me convidou, as lives eram essa informação que se dá por telefone, que se dá acompanhando
a paciente no médico, ali no grupo, É, toda a intercessão, que é linda, a intercessão do Safe Place. Se você é uma irmã do coque, se você é uma irmã de oração, nos ajude é, aqui na intercessão, porque é algo assim maravilhoso, assim, a gente tá ali na brecha por essas pessoas, né? Então, é. eu me lembro muito, Josi, das lives, do quanto você trazia de informação. Eu lembro dos médicos, eu lembro de informações, eu lembro do Zoom também, que foi muito Uhum, importante, mas das lives, assim, o quanto tem impactado as pessoas. E isso, assim, sim. eu agradeço a Deus que você tenha dito sim. É, amém, amém. E não é fácil, porque a gente abre mão de todo um planejamento. A gente trabalha a semana inteira como todo mundo, horário normal, full time. E aí no sábado eu falo, mas eu tenho sábado ainda, então vai dar para fazer, porque à noite fica bem complicado por causa dos compromissos que a gente tem na igreja, né? Mas eu tenho sábado, então eu tiro essa uma horinha no sábado. E Deus tem sempre trazido, Pri, testemunhos, Amém. trazido assim respaldo sobre este trabalho. Então, por isso que a gente não para. Pode parecer não ter influência alguma, pode parecer não ter muita importância, mas assim, eu acredito que este trabalho alcança muitas pessoas que nem talvez não vejam agora, não visualizem a live nesse momento que a gente está junto, mas que vão visualizar durante a semana, durante seus afazeres, entendeu? Então, por isso que a gente não pode parar, né? E outra coisa, Josi, que eu queria dizer é que as emoções, elas são muito importantes na nossa parte física, nas doenças Uhum, sim, somáticas e tal. E imagine que alguém que recebe essa live por um aviãozinho ou porque acabou vendo, né, no Instagram, ela vai perceber que nós aqui estamos sim cuidando de pessoas com câncer, mas que ela pode usufruir desse conhecimento de espiritual, né? Que na verdade a coluna é espiritual, uhum. mas que as emoções precisam estar, né, sendo a estrutura de como a gente ouve, né, o Espírito Santo nos guiando em todas as coisas. Então eu vejo as lives com muita importância. E é uma prevenção, é um trabalho de prevenção, na verdade. Né? Sim. Esse trabalho de lives, quando a gente fala do emocional, quando a gente tem a Nutri, a Rafa tá aqui, gente, acabou de entrar, nossa Nutri maravilhosa, que faz os nossos postzinhos lá, collab, né, com a Aliás, a gente. parte dela que vai sair no livro, gente, é imperdível. Imperdível, né? Falando sobre os hormônios. Então, tipo, como nosso corpo sente as nossas emoções. Então, na verdade, esse trabalho que a gente faz aqui é um trabalho de prevenção contra o câncer. Por quê? Porque a gente não quer só que as pessoas tratem o câncer. A gente quer que as pessoas não tenham o câncer, né? E por isso que a gente precisa cuidar do emocional. Quando a gente está emocionalmente doente, automaticamente essa enfermidade ela vai aparecer em uma parte física do nosso corpo, né? Com certeza. Inclusive, Josi, eu estou passando 2 dias com o meu pescoço duro, Ai, assim, meu ruim para dar Deus, ré, tudo, assim. E eu falei assim: olha vixe, como tem a ver, né? Nós vamos falar de emoções e alguma emoção está alojada. alojada aí no E pescoço. porque eu não sei quem já teve torcicolo, mas é terrível para dormir. Eu tive que fazer vários exercícios para poder conseguir dormir, porque. E eu É até brinquei, horrível. será que eu dormi demais? Porque às vezes acontece de você ficar com uma postura errada, porque. É, pode ter sido alguma forma errada, né? O jeitinho de dormir e tal. Mas às vezes é tensão Mas também. você vê como é importante, né? Assim, Sim, como tá ligado. Então vamos lá. exatamente. É, vamos falar então dos sentimentos. No coaching eu aprendi que os nossos sentimentos, eles acontecem depois que nós pensamos. E, inclusive, nós pensamos e comunicamos, né? Então, digamos assim, uma criança que nasce numa família cristã, que ela aprende que ela é filha de Deus, que ela é,
tem paternidade em Deus, então ela tem uma autoestima diferente. Então ela começa a pensar e comunicar essa autoestima desde criança, né? Uhum. Muitas crianças cantam na igreja, pregam já desde pequenininhas, com muita, com a autoestima delas ou a autoimagem bem equilibrada, né? Sim. E por que isso? Porque ela está comunicando, então ela pensa o que ela comunica. E isso acontece na vida dela. Então, tipo assim, na escola ela é diferente, né? Na Uhum. escola ela sabe dirimir entre os relacionamentos, que a gente vai falar sobre isso também. Mas o sentimento, ele tem algo assim interno, né? Então, no coaching, a gente aprende que primeiro tem o pensamento, né? E depois, o pensamento, digo, comunicação, né? Como é que eu comunico isso dentro do meu coração, Uhum. digamos assim, né? E por isso que a palavra de Deus diz: guarde o seu coração. Na verdade, a palavra de Deus está dizendo: guarde os seus pensamentos, o que é que você diz, mesmo que você não esteja dizendo em voz alta, mas você diz aqui dentro do seu coração, né? Então, tipo assim, quando Deus te deu esse projeto, Josi, você provavelmente pensou: eu não sou capaz. Mas Deus falou para você: eu te capacito, assim como ele fez com Moisés, né? Eu que vou falar, não é você. É. E se for preciso, eu também te coloco uma pessoa do seu lado para falar por você também, que foi Arão. Então, quer Uhum. dizer, o equilíbrio do que a gente comunica, que as nossas palavras são de vida e de morte. Então, do mesmo jeito que o nosso Deus nos fez a imagem e semelhança dele, nós precisamos é, ser luz onde há escuridão, né? Então ele disse: Uhum. haja luz, porque existia escuridão, existia Uhum. caos, né? Então, isso a gente precisa entender que isso é o começo do sentimento, né? Então, tipo assim, para ter um sentimento, houve um pensamento, houve uma comunicação antes, né? Uhum. Então, aqui no livro, a irmã Judite, a doutora Judite fala: aliás, eu preciso colocar uma coisa aqui muito importante. Eu amo a irmã Judite. Ela é ótima, né? Tipo assim, Maravilhosa. ela tá sempre no círculo de oração nas sextas-feiras e eu tenho sexta de folga como professora. Aham. Então, tipo, a minha mãe assiste todos os dias e ela fala: irmã Judite tá aqui e tal, né? E eu sou, assim, fã, assim, de carteirinha. Eu amo, assim, o Espírito Santo fala muito comigo através dela. E Acho que assim, quem conhece, né, Pri, é inegável, assim, que a gente vê a forma com que Deus trabalha e age, né? Quem conhece os testemunhos dela, geralmente ela vem e ministra nos retiros de mulheres pra gente. É assim, é muito inegável de que ela é muito usada por Deus, né, através da revelação de Deus, através da palavra, mas também através da área da psicologia, que foi aquilo que Deus chamou ela para tratar com mulheres. Então, eu sim. sou suspeita de falar qualquer Ai, coisa, não, porque eu sou suspeita também. Porque, tipo é, assim, eu comecei a conhecer mais ela com o Café com Deus, que aham, ela fazia anteriormente, e começou a aparecer pra mim no Facebook e eu fiquei assim, uau! E aí toda vez é interessante que a voz dela me acalma, ela chama a minha atenção para isso que a gente acabou de falar, que as emoções elas precisam estar estruturando, né? aham, O nosso pilar maior, que é o espiritual, né? Então, tipo assim, exato, como tem a ver, né? Então, assim, muito. eu esqueci de falar isso, mas é muito importante que eu amo, eu cannot wait pela live que ela vai estar contigo, Josi. É, então a Eu gente vou está estar aqui, ó, eu falei, ligadinha. vai ser a última live, a gente vai fazer o fechamento, né? Nós estamos orando por isso. Amém, bênção. Então, aí aqui no livro, ela fala que o sentimento, ele é uma aptidão de sentir, é uma sensibilidade. É uma atitude mental e moral caracterizada pelo estado afetivo, que a gente vai falar do afeto depois. Uhum. Então, é muito intrínseco do ser humano o sentir, o sentimento, né? Então, mas é preciso que a gente entenda que o sentimento, ele vai vir de uma comunicação do teu coração, tá? E aí, Então, sempre, Pri, que a gente pensar nessa parte de sentimento,
Porque, como eu te falei, se a gente for perguntar qual é a diferença entre sentimento, afeto e emoção, é sempre que a gente for. E a gente acaba pensando, ai, afeto é o que eu sinto também por alguém. Então, é um sentimento. E aí a gente confunde tudo, né? Agora, sempre que a gente for pensar, então, sobre sentimento, eu acredito que a gente deveria entender como que isso fosse uma ação que começa dentro da gente. Sim, e enquanto que a emoção é uma reação. Reação. Isso. Exatamente. É uma ação, porque como Deus nos deu o livre-arbítrio, nós, né, entendemos que nós temos um livre-arbítrio. Uhum. E esse livre-arbítrio, ele vai estar equilibrado quando eu estou na presença de Deus, você está na presença de Deus, e quando eu não estou na presença de Deus, isso é desequilibrado, né? Olha que lindo. Então, e muitas vezes, nós mesmos crentes, eu preciso dizer isso, nós muitas vezes nos afastamos da presença de Deus, né? Eu, Uhum. inclusive, estava ouvindo a irmã Judite falando aqui. A gente tem esse costume, né, Josi, de chamar de pastora a esposa do pastor. Todo mundo chamava minha mãe de pastora. Eu, tipo, às vezes eu meio que, né? Fique Então, tranquila. eu tava até escutando a irmã Judite falando sobre isso, que Ana, ela foi para a presença de Deus quando antes ela não estava. Ela estava dentro daquele sentimento dela de uma pessoa estéril, né? É. Então, ela foi para a presença de Deus e como se estivesse bêbada da presença de Deus, Eli não a entendeu, né, É. naquele momento. Então, tipo assim, quando ela foi para a presença de Deus, como se tudo se equilibrasse e ela já não estava triste. Ela Uhum. ainda não estava grávida. O seu esposo ainda não tinha estado com ela. Ela ainda não tinha recebido a resposta da oração dela e o semblante dela já não estava triste. Uau. Então é muito interessante que é uma ação. Ela Nossa. tomou uma ação de entregar para aquele que tudo pode e agora o sentimento dela, né, de mulher estéril, o sentimento dela. E aí agora na presença de Deus, ela podia ter um espírito equilibrado e voltar para casa que já não estava mais triste, né? Nossa, que lindo, né? É assim, a gente vê a diferença que faz caminhar com Deus, né? No meio dos nossos processos, né? Sim, e inclusive assim, as emoções dela na parte de reação. Qual poderia ser a tua reação, você sendo uma mulher estéril, quando seu esposo tem outra esposa que tem um montão de filhos e você não? Uhum. Quando o seu próprio esposo diz, não seriam melhor, não é melhor eu do que muitos filhos? Uhum. Né? É. Quando alguém de fora não entende o seu sentimento. Qual é a reação da minha emoção, né? Porque a É. emoção, ela é reativa. Por exemplo, ela é como a gente sente frio, sente calor. Ela é quase física. Ela vem do nosso cérebro uma informação de reagir ao que está acontecendo, né? Uhum. Então, essas emoções, ela muitas vezes nos faz pecar, porque a pessoa não te entende, aí ela fala alguma coisa que às vezes é pro seu bem, mas você não se sente entendido, você não sente o afeto, inclusive. Então você ali, o esposo de Ana, ele falou: não seria não é melhor o meu amor, do que muitos filhos? Uhum. E isso, assim, para uma mulher, é assim, como que esse cara não entende que ela É. precisa ter um filho, ainda mais naquela época? Era como se você não fosse abençoado, como se você fosse É. amaldiçoado. Seca, né? Era assim, era como se fosse a doença daquele século, né? Tipo É. assim, hoje tem várias doenças, né? Mas lá, aquela doença ali A era assim, uau, esterilidade, de né? apontar, assim, aquela é estéreo, aquela pode ter filho, aquela não, É. né? Então, Muito aí grave. aqui, E eu acho assim, muito bonito também a gente ver aqui a forma com que a irmã Judite explica isso aqui pra gente também, porque ela fala também que as emoções elas são a exteriorização, ou seja,
é o jogar para fora de tudo aquilo que já está lá dentro. Então, muitas vezes, a reação é o copo d'água, sabe? O copo d'água quando ele vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. E aí, a última gota, assim, aí de repente, do nada, aí você tá assim com uma carga emocional gigante, e aí de repente, do nada, alguém se atravessa na sua frente e fala o que não deveria falar, ou te julga de uma forma errada por conta Aham. das circunstâncias, aí, tipo, é como se fosse naquele momento ali, a sua emoção ela vai ser exteriorizada. Você vai colocar para fora aquilo que já estava vindo de um processo acumulado, na Sim, verdade. E eu dentro dos vejo seus sentimentos, inclusive, né? é, exatamente. E eu vejo o câncer, Pri, voltando, né, aqui que a gente é voltado para essa área também, eu vejo o câncer como esse momento em que o teu emocional ele grita e ele é colocado para fora. De que forma que muitas vezes o que está errado, todas as emoções que você sufoca, todas as coisas que você engole, não conversa com ninguém, não fala com ninguém, não busca relacionamento abusivo, muitas vezes uma rotina diária muito pesada no trabalho, aqui na América é muito comum, no Brasil também. Então, é uma exteriorização. O câncer ele é uma exteriorização de um emocional extremamente sobrecarregado. Então, por isso que, claro, gente, que não é só isso, né? Não é só o emocional que causa o câncer. O câncer é uma doença multifatorial. Então, tem vários fatores para que isso aconteça. Mas daí, se eu já não estou me alimentando bem, se eu já não estou tirando tempo para descansar, se eu já não estou, então tudo isso vai somando e daí isso é colocado para fora de forma emocional. Aliás, o emocional se revela, né? Aparece e aí o físico grita com aquilo Isso. tudo que está acontecendo. A exteriorização do nosso emocional. Então, o cuidado de a gente, aquilo que a gente falou na semana passada, a doutora Ana falou assim, cuidado da forma com que você é, Reage. aceita, Ah, reage ou aceita as coisas, porque quando você aceita e não fica remoendo aquilo que o que aconteceu, mesmo que você não gostou, tá tudo bem. O problema é quando você aceita, entre aspas, mas fica dentro de você remoendo, remoendo, remoendo. Isso daí sim vai gerar aí um emocional, uma carga emocional. E essa carga emocional, de alguma forma, ela vai aparecer no seu corpo físico, né? e no coaching nós falamos acolher. E se é o meu sentimento ou a minha reação emocional a alguma coisa externa, eu preciso acolher para entender, que é o que a doutora Ana também falou, de entender. No coaching, nós falamos de olhar com lupa para as nossas emoções, porque muitas vezes a gente não entende porque a gente nunca Uhum, parou para perceber as emoções, né? E o que você exatamente. estava falando do grito me fez lembrar o seguinte: muitas vezes uma mulher tem câncer porque ela sempre agradou todo mundo e disse não para ela. Então, por exemplo, Exato. eu vi você essa semana fazendo o suco verde, a campanha que todo mundo e ensinando a fazer o suco verde e tal. Então, muitas vezes, aquela mulher que não dorme direito, que não descansa, que não come direito, que não faz exercício, ela tá assim, fazendo tudo pelos filhos, pelo esposo, pelos amigos, pelos irmãos da igreja, pelo serviço de Deus, Uhum. e ela não faz nada para ela. Para ela. E E isso é quando falta de você. amor próprio também, né, Sim. Pri? E aí o mandamento de Deus é o seguinte, né? Que a gente deve amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, que Exato. amor é esse? A gente É. precisa perguntar, né? Uhum. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Não que eu esteja num lugar de que eu estou correta, sabe? Uhum. Mas eu Sim, estou num lugar de alguém que já percebe de quais são os meus próprios conscientização. erros. É, De conscientização. É esse o lugar. Por isso que as lives não param aqui. Porque é esse, e nem as séries que a gente faz mais privada pelo Zoom, a gente também faz um pouco mais privada para as pessoas terem um pouco mais, as meninas, né, terem um pouco mais de é, e poder versatilidade de poder desabafar, né? falar. Exato. Mas é por isso que a gente não pode parar aqui, porque é uma questão de estarmos conscientes. Porque a partir da conscientização vem a mudança.
né? Então, assim, a Josi passou pelo câncer, passei pelo câncer em 2017, Pri. Eu tinha uma vida, o Samuel praticamente criado dentro do carro naquele ano, porque eu estava trabalhando muito como corretora, muito, tive muito trabalho, deixava minhas crianças de manhã na minha mãe, à noite eu pegava eles, sabe? Samuel dormindo, eu levava dormindo, pegava dormindo, não via ele muitos dias, daquele summer principalmente. Então, a Josi trabalhava extremamente assim, não parava para comer, não tinha tempo de comer, não parava para comer, comia qualquer coisa, quando parava, comia demais, comia errado. Então, assim, e sem contar todo o desgaste emocional dessa logística de filho, casa, marido, igreja e tudo mais. E que é maravilhoso, isso não é para ser um peso. Isso é para ser uma coisa boa na vida da gente quando a gente leva com equilíbrio. Mas quando entra o desequilíbrio, a gente vai ser um peso. Tudo que tem desequilíbrio na nossa vida vai ser um peso. Então, hoje eu trabalho, eu saio para o meu trabalho de manhã, mas eu garanto que todos os dias eu preparo a minha comida. E chega no meu horário de comer, eu paro. Ontem eu estava brava comigo mesmo, que eu almocei era 3 e pouco da tarde, porque não deu tempo de eu parar antes, mas porque eu estava em uma meeting, eu não podia sair para almoçar. Mas eu levo a minha É. comida preparada. Por quê? Porque já existe uma conscientização. E eu sei que eu estou fazendo errado quando eu não me cuido. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a gente tem que estar bem. Né? Sim. Quando cai o negócio lá do avião, a máscara de respirar, de oxigênio do avião, Aham. qual que é a instrução que eles te dão? Primeiro você vai colocar em você e depois você vai Isso. salvar o outro. Então, se você, mãe, mulher que está aqui com a gente hoje, se você não está cuidando disso em você, você está em desequilíbrio. E de alguma forma, isso vai resultar nas inflamações do corpo, no emocional descontrolado. E por isso que a gente precisa de aprender sobre as emoções, né, Pri? É, e aqui nessa parte do livro, né? Não estou encontrando agora, mas Não. eu vou parafrasear. A doutora Judite diz assim: Amada, quantas doenças você seria instrumento de cura se você tivesse uma vida equilibrada? Então, é a mesma coisa que a Josi acabou de testemunhar para nós. Hoje ela é um instrumento de cura que o Senhor usa porque ela tem uma vida mais equilibrada do que outrora, do que outro dia, e se ela deixar, amanhã vira de novo De novo. desequilibrada. Então, Exato. tipo assim, por favor, eu não estou falando de um lugar de que eu estou equilibrada em todos os aspectos. Eu E estou. nem eu, Pri, nem eu. Eu tô falando aqui um exemplo porque se eu tivesse equilibrado, eu nem ia estar lendo isso, tá? Começa por aí, porque a gente vai buscar em Deus, a gente vai buscar aquilo que a gente precisa. Então, é exatamente isso que precisa ser equilibrado e tratado em mim, o emocional, né? Aham. Então, eu estou buscando aprender. Então, eu acho assim, que para você que está em casa entender que nós não somos perfeitas, né, Pri? A gente nem quer esse lugar de perfeição, porque nem existe aqui na Terra. Mas a gente está buscando, a gente está Buscando igual conscientizando. no 777, né? Que é um processo de make it perfect que Deus tem para nós, que é Ele Exato. nos fazendo perfeita, transformando o nosso caráter todo dia, né? E aí e assim vai. Então, tipo assim, isso do peso, Josi, Deus, Deus mandou Jesus para pagar um preço e levar todo o fardo. Toda vez É, que tiver pesado, tem alguma coisa errada e é pecado. Então, tipo é. assim, muitas vezes a gente não percebe o pecado assim como a palavra pecado. Então, eu vou usar a palavra erro, porque o meu pai sempre me ensinou que é errar o alvo. E o alvo da Uhum, nossa vida é Jesus. Então, uhum, assim, se ele levou todo o peso, toda a maldição, toda a enfermidade, nós não podemos levar peso. Toda uhum. vez que eu tô carregando o peso que Jesus já levou, eu estou errando, eu estou Exato. pecando, né? E é interessante porque a mulher, vocês vão falar sobre isso no capítulo, mas a mulher, ela tem pecados diferentes dos homens. É um pecado que vem muito mais no interno, né? Que vem no nossos sentimentos, muitas vezes, nas nossas reações emocionais, né? Que Uhum, vem meio que abstrato, filosófico,
né? Até os nossos hormônios são um pouco escondidinhos, né? Inconsciente, né, Pri? Parece que é Isso. involuntário, né? Isso, por exemplo, né, é um exemplo que todo mundo, né, hoje vê, que você mesmo vê em você, eu vejo em mim. Você olha o Instagram e de repente você sentiu inveja. Aí você fala, mas inveja não é de mim, eu sou filha de Deus, eu não posso ter inveja. Uhum. Então, inveja é pecado. E eu já sei disso, porque o Espírito Santo já me ensinou sobre isso, mas é uma coisa normal numa mulher. Então, tipo assim, por quê? Porque não é externo. Muitas vezes ela nem vai expressar essa inveja, mas aquilo machuca ela por dentro, no silêncio, digamos assim. Uhum. E eu Sim, diria que a inveja é uma reação emocional. Então, o que tá externo, que ela fala assim, uau, sabe essas crises existenciais dos 30, dos sim. 40, dos 50, que as mulheres têm? E aí, 200, vamos falar isso. Essas essa, crises que estão 200. em 200. Aí ela pega e pensa assim, mas eu não fiz tudo isso até o ENTA. Aí É, chegou o outro ENTA e eu não fiz tudo isso, eu não construí isso, aquilo. E eu não sou essa mulher que eu tô vendo no Instagram. é, Sabe aquela coisa assim que na verdade todo mundo sabe que é pecado. é, E ao mesmo tempo, assim, a gente tem isso interno e a gente se corrói por dentro. A gente fala, "Ah, meu Deus, eu cristã do é. manto. Levanto as minhas mãos e aqui no meu coração eu tive uma reação emocional. E é por Uhum. isso que a gente precisa falar disso. De Não pode, emoção. sabe, de esconder que É, esses pecados abstratos na área filosófica, que fica aqui na tua mentalidade, às vezes vai aparecer na sua comunicação, mas muitas vezes você nunca confessou para ninguém que tinha é, inveja. é. E muita coisa também, eu vejo assim que aqui a doutora Judite, ela também expõe um pouco essa questão da idade, né? Que uma criança, ela tem essas conexões no cérebro dela, né? E que essa criança está em constante mudança e que até os 5 anos essas conexões elas vão estar sendo formadas. Muita coisa que a gente passa esses sentimentos, Pri, no momento que a gente abre o Instagram e vê essa imagem e tudo mais que é o que você está falando aqui, muita coisa tem o reflexo da nossa infância, dos sentimentos que foram colocados dentro de nós, da forma com que a gente tratou, foi tratado, né? Inclusive de Ou, comparação, né? inclusive de comparação, da forma com que a gente recebeu o afeto que faltou, porque essa fase, né, ela fala um pouquinho aqui que essa fase de conexão, que até os 5 anos, o quanto é importante o abraço do pai, o abraço da mãe nas crianças que estão nessa idade de 0 a 5 anos de formação, o quanto é importante esse contato, né, esse estar presente. E muitas vezes os pais, principalmente nesse mundo acelerado que a gente tem, não conseguem estar presente. Então, essa criança ela vai crescer sem essa parte afetiva, essa parte de afeto, ela não está construída, não está embutida. E aí, no adulto, quando essa criança vira um adulto, a gente vai ver um adulto que tem inveja, um adulto que se compara, um adulto que tem rejeição. E é involuntário isso. Não é uma coisa que a pessoa faz por não, eu sou uma pessoa má e ruim. Não. Na verdade, todo esse afeto que foi negado naquela fase em que a criança precisava, né? Agora, na fase adulta, vai fazer falta. Né? E Então, a, cuidado. e a doutora Judite conta aqui no livro, né, nesse capítulo, sobre a criança que amava a mãe à distância. Isso. E que podia ali é, compartilhar, abraçar, chegar mais perto da babá e não da mãe. Então, Uhum. imagine que nós, né, sempre temos um herói, alguém na televisão que a gente admira, numa revista. Na minha época era revista e televisão, né? É. Mas hoje em dia é o Instagram, é alguém na mídia. Mas, tipo assim, essa criança admirava a mãe de longe, como a gente admira os artistas, alguém assim famoso. E a mãe tava ali, só que não tava ali, Não né? era Então, presente, né?
E muitas vezes, isso que você falou dos pais hoje, muitas vezes eles querem dar o melhor, porque às vezes não tiveram, foram muito pobres e tal, não tinham presente, então ficam trabalhando para dar toda a riqueza que Uhum. existe nesse mundo para os filhos, quando a presença, o abraço, o afeto está faltando. Essa criança que você falou aqui, que a doutora Judith cita no livro, ela fala assim, ó, que quem contava as histórias da Bíblia para ela era a babá. Quem ela confidenciava era a babá. Quem ela reclamava quando estava com dor, tudo que acontecia de, de Importante. importante na vida de uma criança, ela tinha o respaldo da babá com ela, ao lado dela. E a mãe não. Então, na verdade, houve até uma troca aí. Por quê? Porque a babá fez o papel da mãe, né? Uhum. E a mãe, ela amava a distância. A mãe era uma pessoa que ela admirava só, né? Sim. E, É meio inclusive, doido isso, né, Pri? é Porque muito. é uma substituição de valores e a gente não percebe. Aham. Eu deixava a Stephanie quando ela era pequenininha, eu trabalhava, ela tinha 1 ano e meio. E eu comecei um trabalho novo, eu trabalhava das 9 da manhã às 6 da tarde, né? E às vezes eu ficava até meia-noite no meu trabalho, quando era época de tax season, que fazia imposto de renda. E eu lembro que eu mandava para babá tudo direitinho na sacola, as fraldinhas, tudo. Daí à noite eu chegava em casa cansada, mas eu ia preparar a comidinha dela, botava nos potinhos morango, botava um monte de fruta, blueberry, botava tudo direitinho, botava danoninho, botava o iogurte que ela gostava, as coisas que ela gostava. E eu lembro que quando a Stephanie ficava comigo, ela não comia nada daquilo. E eu falava, gente, como pode? Eu tô mandando tudo para babá todo dia e essa menina só come arroz e feijão e só comia assim, sabe? E pão e não comia aquelas frutinhas, não comia o iogurte. Daí, um dia, só que nunca voltava nada e a babá nunca me falava nada. Aí um dia eu perguntei, fulana de tal, a Stephanie tá comendo fruta bem, iogurte e tal dela? Ela come um pouquinho. Aí depois de um tempo, assim, a Stephanie ficou acho que 1 ano e meio com essa babá. E não era culpa da babá, na verdade, bom, nem sei. Mas a Stephanie, eu identifiquei que a Stephanie não gostava de nada das frutas que eu mandava. Ela não comia. Eu acho que ia fora. Ou a babá guardava para as outras crianças, não sei o que ela fazia, mas não é nem por isso, é porque eu, como mãe, queria saber que ela estava se alimentando direito. E até hoje ela nem come as frutas que eu mandava. Então, Então, tipo assim, faltou existe aquele isso, né? cuidado, entendeu? Faltou Aham. que, se ela estivesse comigo, Você já eu, da, sabia. eu sabia, porque ela, de 0 até 1 ano e meio, tudo que eu pude introduzir de frutas, de coisas que eram mais saudáveis, brócolis, eu introduzi, só que a Stephanie não comia nada disso. Fora que ela ia te ver comendo e ia comer. Porque talvez Exato, ela visse comendo arroz, feijão, pão e comia arroz e feijão. Porque a criança, como ela ainda não sabe, ela tá reagindo, né, nas emoções dela, ela tá reagindo exato. àquele ambiente. É. Então, assim, existe isso de o pai e a mãe comer bem errado e o filho querer blueberry, querer coisa brócoli. Mas, assim, o normal é ele olhar para os pais o que eles estão comendo e comer igual. Exatamente. Então eu vejo que essa criança aqui, né? Eu achei a parte que você falou. Fala assim, ó, abrace, querida, com muito amor a missão que Deus te deu. Ah, não, para a sua vida e faça a diferença. É quando ela falou que eu coloquei uma observação. Eu falei, a minha missão, e eu fiz algumas. Esse livro é maravilhoso, gente, porque ele faz a gente refletir, né? Ele faz a gente parar o tempo todo. Então, quando ela fala, e ela fala com a gente assim, abrace, querida, a sua missão, né? E a missão que Deus deu para sua vida e faça a diferença. Eu tenho algumas coisas, alguns itens na minha vida que são minha missão. A minha missão não é só a igreja e o Safe Place. Eu tenho outras missões aqui dentro da minha casa, como mãe, né? Como esposa, como amiga das minhas filhas, do meu filho. Então, essa missão, ela tem que ser abraçada. E por quê? Sim. Primeiro, por quê? Porque o nosso emocional ele vai estar equilibrado quando a gente não coloca tudo num lugar só, tudo na igreja. O Uhum. foco em um lugar só. E nem eu posso colocar tudo no Safe Place também. Então eu tenho que ter um equilíbrio. Nós temos que ter esse equilíbrio, né? E sabe o que eu tava pensando, Pri? Eu sei que a gente já tá com o nosso tempo aí quase estourando aí.
Eu Josi, tava posso pensando, só falar uma coisinha sobre o pode, afeto? vai, fala. É que o afeto, né, é como nós nos relacionamos de acordo às nossas emoções e sentimentos com as pessoas e com nós mesmos. E no coaching eu também aprendi que existe um hormônio maravilhoso de ajudar-nos a nos equilibrar, que é a ocitocina. O que é a ocitocina? A ocitocina é aquele hormônio que faz dar leite no peito da mãe, sabe? Olha, É a ocitocina que muitas vezes nos acalma, nos faz agradecer, né? Que é um exercício de coaching, né? Agradecer. Por que a gente agradece? Porque a gente se encheu de amor, que na verdade a ocitocina é o hormônio do amor. Então, essa ocitocina vai trazer para você o afeto. E é o afeto equilibrado. Nós não estamos falando de um afeto às coisas materiais, a linguagem do amor do presente, que muitas vezes os nossos pais têm, que a gente falou muito dos pais agora, e quando a gente se amadurece, a gente percebe que o pai e a mãe tinha, na verdade, a linguagem do amor, do serviço e do presente. E da não tinha. comida. Minha mãe E, tem a linguagem da comida, porque ela ama cozinhar e encher a mesa para todo mundo. Essa é a forma ai, que ela nos ama, gente. É, sim, sim. Então, tipo assim, depois que a gente amadurece, a gente percebe sim o afeto do pai e da mãe, que muitas vezes para nós faltou o abraço, contar histórias bíblicas, nos ensinar, sentar com a gente e falar, olha, o que que você acha do que você fez? Vamos pensar, né, no que está acontecendo e no que e como você reagiu. Então, tipo assim, às vezes eu queria mais apanhar do que levar uma bronca do meu pai. Mas ao mesmo tempo, eu sinto falta daquilo que ele me fazia refletir. Essa coisa que aqui nos Estados Unidos fala, pense no que você fez, que você fica grounded, é a coisa que meu pai fazia desde eu criança, me fazer refletir do que eu fiz, né? E minha mãe também falava assim, mas você acha que isso é justo? Sempre fazendo perguntas, né? uhum. Então, a ocitocina, ela nos equilibra. Então, sabe, deixa entrar no seu coração esse amor, sabe? Esse amor que você como mãe, você como irmã, você como amiga, você como professora. Muitas vezes eu tenho que deixar a ocitocina entrar, porque a minha paciência já foi embora. Quando o meu estudante não quer aprender de jeito nenhum, eles fazem assim, ó, e bufam. E aí eu falo assim, Adultos, como que né? alguém vai aprender com essa reação emocional É, para com o emocional. inglês, né? Não tem como, tipo assim, adulto não aprende assim como Não. criança. Se você quiser ou não quiser, você aprende. Não é assim, você precisa querer, né? Então, aí eu me deixo entrar todo o amor, toda a ocitocina, deixo ela vir com o meu cérebro, porque eu preciso me equilibrar, porque na verdade dá vontade de falar assim: meu Deus, o que que você está fazendo aqui? Você está perdendo dinheiro, você está É, perdendo seu tempo, né? E na verdade isso não ajuda nada a ele nem a mim mesma, né? Pri, como eu vejo assim, quando a gente para estudar emocional, como é difícil a gente entender a emoção. Já Do é difícil a outro. gente se entender. Mas daí, quando a gente tem que entender a emoção do outro, Haja a gente não ocitocina. está. Haja ocitocina, porque se a gente às vezes não se entende, às vezes a gente está naquele dia, e a gente vai ter o capítulo aqui que vai falar dos hormônios, né? E a Rafa vai aqui, né, com muita sabedoria e graça, falar dos hormônios, que entra bastante na área da nutrição também. Então, assim, imagina se a gente não consegue se entender muitas vezes, daí imagina você ter paciência para lidar com a emoção do outro, mas aí você não sabe se essa pessoa trabalhou até tarde, chegou super cansado, a mente está cansada, esgotada, e chega lá, senta numa cadeira, não consegue falar o inglês direito, está numa terra que precisa da língua, quer que seja uma coisa imediata e não é, é um processo. Então tem toda uma carga por trás disso, né? Eu estava ontem meditando, Pri, naquela palavra do rei Salomão, que quando ele diz que, quando ele fala assim, olha, que a mulher, ela vai dormir, duas mulheres moravam na mesma casa, e é muito conhecida essa palavra, e ela vai dormir, uma delas vai dormir e ela dorme em cima do filho e mata o filho dela sem querer.
E daí ela pega o filho morto, coloca do lado da outra que estava dormindo com o seu filho vivo. Elas tiveram filho no mesmo juntas. E daí fica com o filho vivo. E daí quando acorda dá aquela confusão e elas vão diante do rei Salomão para ele discernir isso. Eu fiquei pensando, porque tinha estudado o capítulo do livro, e depois entrei nessa parte da Bíblia, eu fiquei pensando, quantos sentimentos, emoções E afeto. e afetos envolvidos nessa história a gente tem. Então, Afeto bom e ruim, né? afeto bom e afeto ruim, porque essa mulher que pegou o filho dela e trocou pelo filho da outra, ela não tinha afeto bom nenhum, ela não tinha afetividade, ela não tinha afetividade, ela não tinha afetividade nem Ela para nem chorou a morte do filho, ela só queria o outro filho, como se ele exato, fosse uma coisa material, digamos assim. material. E o detalhe que mais me surpreende é que quando o rei fala assim, ok, então nós vamos decidir dessa forma, vamos pegar a criança viva, traz para mim uma espada aí, minha gente, né? Eu vou pegar a criança viva, vou partir no meio e dar um pedaço dela para cada um, se vocês duas estão brigando pela criança viva. Ainda assim, ameaçando de matar a criança, o rei ia matar, né? Ele tinha essa autoridade para resolver, como juiz, essas causas do reino. A mulher que tinha roubado o filho falou: pode matar, porque se eu não tenho, ela também não pode ter. Então a gente vê um emocional extremamente. A gente vê as emoções Desequilibrado. afluírem desequilibradamente, a gente vê o afeto não existir dentro da pessoa, que ela preferiu ver o bebê morto do que. E que não era realmente dela. Né? E eu fiquei pensando, meu Deus, e os sentimentos dela estavam posicionados no lugar errado. E eu fiquei pensando, meu Deus, que exemplo, né? Calhou que eu estava estudando esse texto, mas eu falei, que exemplo para a gente entender o desequilíbrio emocional dessa mulher. A que ponto foi, a que ponto chegou, né, o desequilíbrio dessa Enquanto que mulher. a mãe, cheia de amor, jamais admitiria que se matasse o filho dela. Exato, e tanto que ela fala, né? Não, 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 Eu não. abdico. Eu abro mão, do meu filho, deixa a criança com ela. Eu Aham. abro mão. E aí o rei, visivelmente, né, gente? Dava muito Visivelmente. para perceber. É. Então, assim, são esses cuidados que a gente tem que ter, né? De quando o nossos sentimentos, né? O sentimento, ele começa dentro da gente. E aí a emoção é uma resposta daquele sentimento, é uma ação daquele sentimento. E o afeto é algo que a gente sente, é algo que já foi colocado dentro da gente de quando criança. Então a gente tem aquele afeto pelas pessoas que estão ao nosso redor, pela mãe, pelo pai, né, Pri? É, e o afeto, assim, é tão interessante essa escadinha, assim, né? O sentimento, a emoção, reação, né? Ação, reação, e o afeto, ele vem como um abraço de tudo isso. Então, ele pode sim ser ruim e bom, sabe? Você tem um afeto de si mesma, né? E o afeto É, para com quem você se relaciona e muitas vezes até o customer service. Você vai numa loja e você é muito bem atendido e você vai na outra loja aqui você é muito mal atendido. E você, claro, você adulto pensa, ah, aquela pessoa tá tendo um dia ruim, ela tá com algum problema financeiro, às vezes físico, uhum, doente, e por isso ela me tratou assim. Só que muitas vezes a gente vai reagir daquela até de forma imatura, a gente vai falar ai, que pessoa mais horrível, nunca mais eu volto lá e tal. Então, o que que a gente vê hoje em dia? A gente vê esse desequilíbrio e o equilíbrio. É tão latente você chegar num ambiente e ver as pessoas sendo empáticas, as pessoas sendo carinhosas. Por isso que eu vejo o papel do Ministério Safe Place muito importante, porque é um lugar de empatia, de apoio, de suporte mesmo. E tudo que aquela pessoa precisa é disso, porque muitas vezes na família dela, ninguém vai entender o câncer como as outras meninas, as flores, que já passaram por isso. Então elas exatamente. encontram ali um afeto que é uma É, reação de um sentimento, de uma experiência,
algo que já aconteceu com cada uma delas, né? É uma identificação, na verdade, né, também. Sim. É isso mesmo, é um reconhecimento de identidade, porque, querendo ou não, em qualquer situação da nossa vida, quando alguém passa por alguma coisa que parece com aquilo que a gente já passou, a gente vai conseguir entender, né? A gente se sente muito mais é, apta para falar com pessoas que têm que passam pelas mesmas dores que a gente, do que para falar com alguém que não entende, nunca passou, que não sabe o que é passar sobre isso. Um filme que eu assisti, Pri, que reflete muito e fala muito disso que a gente está falando aqui, né? Não é um filme cristão, mas tem muito dessa parte emocional. É Mais Uma Gota, o nome. Não conheço. É um filme nem é um filme famoso nem nada, mas é um filme bem forte, sabe? Acho que ele tá no Netflix. É um filme que você fica assim, meu Deus, o dia dela começou muito ruim, e aí não vou contar o filme, porque eu quero que você assista para você entender o que o emocional pode causar na vida de uma pessoa, aonde o emocional pode levar uma pessoa, um emocional desequilibrado, né? Só que é muito lindo esse filme. É muito lindo porque, por conta da afetividade, essa mulher acaba sendo carregada no final, sabe? Mesmo passando por momentos, situações muito difíceis. Então, assistam aí. Nossa, ele dá uma aula de emocional desequilibrado pra gente, mas também dá uma aula de humanismo, de se identificar na dor do outro, né? Então, eu acho que a gente tem que praticar isso todos os dias, né? Porque a gente precisa desse equilíbrio, que é tão difícil. Josi, isso da ocitocina, Deus colocou em nós, sabe? E se é para você, irmã amada, irmão amado, se sentir mais equilibrado, deixa a ocitocina entrar, que é algo que Deus já colocou em nós, é uma informação do cérebro. Então é só você imaginar que você está amando mais a outra pessoa com quem você está reagindo à emoção ou sentindo, para quem você precisa liberar afeto, mas não tá conseguindo, deixa essa informação vir, sabe? De que, ok, o amor. E aí aquela situação ela é transformada. É, E ela de um sentimento ruim, ela passa para algo bom, sabe? exato. E a gente vai exalar o bom perfume de Cristo, né? Amém. Então, o nosso capítulo da semana que vem fala sobre a importância e o papel das emoções. Daí a gente vai deixar o sentimento, os E o afetos, afeto de lado. e a gente vai Aham. entrar mergulhando só no papel das emoções. Gente, tá muito bem forte esse capítulo aqui também e vai nos ensinar muita coisa. Gente, que riqueza. O meu livro é todo riscado. Eu falei, meu Deus, vai mandar para as meninas Ai, eu esse amei os seus riscos. Eu falei, meus riscos e olha a anotações. essência desse capítulo aqui. E aí a gente vai aprender na semana que vem sobre mente, pensamento, razão, vontade. Então, gente, não falta. Vamos fazer a nossa fotinho, Pri, de coraçãozinho, por favor, Aham, para não claro. extrapolar o nosso tempo, né? A gente está Quem com que vai uma hora. tirar aí pra gente? Meninas, põe as câmeras em ação agora. Eu vou desabilitar os comentários para a gente fazer a nossa fotinho. Yes, ok. Pronto, acho que as meninas tiraram aí. Vamos aguardar, esperar que sim. Quero te agradecer. Vocês têm perguntas aí de casa? Ups, eu coloquei errado aqui, deixa eu voltar ao comentário. Meninas de casa, vocês têm perguntas, dúvidas? A Rosângela está falando aqui o nome do filme. Eu vou passar para vocês no grupo do Safe Place e aqui também vou colocar nos stories o nome do filme, tá? Em 10 minutos já esqueci. Tá bom, Rô, eu também sou assim. Ô, Rô, e você perguntou do livro. A gente está tentando trazer o livro aqui para os Estados Unidos, porque esse livro você tem acesso bem fácil no Brasil, mas aqui não. A gente está tentando trazer até a Thelminha da Café Vida, ela está conseguindo aí, vendo se consegue trazer alguns exemplares. Então, assim que chegar, ela vai me avisar e eu aviso vocês.
mas tá na expectativa. Vamos orar para o Senhor colocar esse livro aqui nas nossas mãos, né? Enquanto o livro não chega, você tem a grande oportunidade de ter esse material por maravilhosas profissionais que são as meninas do Safe Place, psicólogas, life coach, psicanalista, nutricionista. Elas estão aqui, inclusive a autora vai estar com a gente no último capítulo do livro. A filha da irmã Judite, né, a Aninha, esteve com a gente no primeiro capítulo do livro. A Nani também, acho que a Nani está aqui com a gente ainda, que Super também Nani. Super Nani também vai estar aqui, está se preparando afiadamente para o capítulo dela. Eu estou muito feliz. A Ivana também vai estar aqui com a gente, Que a bem. Arte do Brasil. É uma equipe maravilhosa, gente. E a Késia, a Lu, a Sulamita também vai estar aqui com a gente. Então, eu peço para você, aguenta aí. A Nayara também. Ai, meu Deus, se eu esquecer o nome de alguém agora, eu vou. Mas aguenta e vem, traga outras mulheres, faz a propaganda aí, porque a gente pensa que não precisa. Mas tudo que a gente está revendo aqui é extremamente necessário para os nossos dias. Vocês estão tendo terapia de graça, gente, aqui, em outras palavras, né, Pri? É uma parte da terapia, Uma parte que é a parte do aconselhamento, do digamos assim, aconselhamento. e da reflexão. Mas é uma bênção. É, Olha, muito obrigada. Thank you for having me. E imagina. assim, é um privilégio para mim. Eu sempre brinco com a Josi. Não me demita, por favor. Né? Nunca! E eu falo sempre assim, nunca, nunca. É É que que às ela mora vezes. longe, não consegue estar em todos os eventos, né? Mas Sim, a sim. Betânia está aqui com a gente também, gente. Quero agradecer. Acho que ela está aqui ainda com a gente. Quero te agradecer. Viu, Betânia? Ó, grande beijo. Doutora Josi Oliveira também. Ó, viu, Pris? Conexões. Ela também está Ah, aqui com sim, a a doutora Josi, gente. maravilhosa. A Ivani, a Nivas aqui, a Taka, acho que é Takahashi, gente, é o nome do usuário, né? A Cleide. Meninas, todas vocês são sempre bem-vindas aqui no canal do Safe Place. Como eu costumo dizer, essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você e para Jesus. Então, sempre acompanhe, né? Pri, obrigada, viu? Eu não tenho palavras para agradecer. Vocês são uma O equipe de prazer é todo apoio meu, Josi. maravilhosas que eu entro lá, né? E a Sandra está aqui também comigo, que ela me ajuda na parte administrativa do Safe Place junto com a Ana, a Aninha está aqui também. E aí elas falam, eu falo, gente, eu vou fazer uma série de lives com o livro da irmã Judite. Aí elas falam, mas da onde que você vai tirar tempo? Você tem que estudar o livro. Daí a gente está fazendo um estudo na quinta-feira na oração. E aí tem que fazer a oficina. Gente, a gente vai ter uma oficina de mesa aposta com as mulheres do Safe Ah, quero Place. estar nesse dia. Ai, Quando é a super data? top! Final de julho, nós vamos lançar o convite essa semana no grupo. A oficina vai ensinar o sentido, a importância da mesa posta e a gente vai ter a Lisa Molinos ensinando como que a gente coloca tudo na mesa Que direitinho. bênção, Vai glória a ser Deus. lindo, né? Esse trabalho da oficina vai começar a acontecer no Safe Place a cada 2, 3 meses e a gente resolveu começar pela mesa posta. Vai ser feito lá no Mister Kitchen, no showroom da Mister Kitchen, onde eles vendem cozinhas e uma elegância total lá, gente, viu? A gente precisa estar nesse evento. Vou colocar a distribuir o convite, as informações essa semana para todo mundo que é da comunidade Safe Place aí. Quem quiser participar e não é parte da comunidade, não é voluntário, pode participar. A gente vai ter uma taxa de US$ 10 que é para ajudar no projeto do livro que as meninas estão escrevendo, mas pode participar, gente, mulheres de fora também são convidadas. Dessa vez nós vamos abrir o evento, tá? E temos vagas limitadas, então tem que correr, gente. Vai ser uma benção. Então a gente está sempre buscando mexer com essa mulherada para a gente poder, né, ter aí o equilíbrio, o emocional saudável, o físico e o espiritual também. Nós vamos falar baseado no livro da na Dev Titus, né, que é uma grande Dev Titus, assim conhecida no Brasil, que é uma grande mulher que deixou um grande legado e que nos fala sobre a mesa posta, a importância da mesa. Então, não falte, fique por dentro. E quando eu falo, vou fazer o negócio do livro, elas ficam, não, você deve estar ficando doida. Aí eu falo, não, Jesus vai dar tempo, isso é estratégia, porque é Deus que coloca no nosso coração as coisas que Ele quer que a gente faça. E o Se Senhor, todo mundo dissesse sim para Jesus, igual você diz, Josi.
Então, e só que assim, às vezes elas me tiram meio pra doida, viu? Eu apanho também por aqui, ó. Elas ficam, Josi, é muita coisa. Não, eu E aí, entendo elas por causa da sua agenda, mas ao mesmo ah, tempo você está dizendo sim para Jesus e ele garante depois o seu descanso que é nele. e é isso que eu falo. Eu falo, Jesus, eu vou falar sim, mas daí o Senhor cuida de mim. E daí ele sempre me dá Ele um cuida. tempinho, ele cuida, me dá uma folguinha no trabalho, gente. Às vezes eu tô tão sobrecarregada com tanta coisa, e daí de repente dá aquela calmaria no trabalho. E eu falo, nossa, agora tá, é uma oportunidade para eu mergulhar um pouquinho mais, entendeu? Então, é ele, se ele dá estratégia, ele vai fazer com que a gente consiga manter a estratégia que ele nos dá. Não duvide, mas é pela fé que a gente faz tudo isso, viu, Ô, gente? Josi, como você é bem sem tempo, eu não sei se tem esse recurso aqui no Instagram, mas se você quiser que eu seja moderadora nas outras lives, eu fico Ah, que ajudando ótimo. aqui. E Tem. eu Tem um gosto desse negócio recurso. high-tech, que É, aí eu tem um fico aqui recurso. ajudando, respondendo. Tá. E eu ia colocar a Sandra hoje, mas daí eu falei, hoje tá todo mundo calmo, as meninas não fizeram muita pergunta. Eu deixei ela quietinha, mas vou te colocar então nas próximas lives para você responder, porque às vezes eu não consigo, né, responder e tudo mais. Meninas, um bom final de semana. Pri, muito obrigada. Irmã Olivia que tá aqui com a gente. Gente, vocês são bênção na nossa vida. Começamos com um número, terminamos com o mesmo número de pessoas. Isso me alegra, sabe por quê? Porque às vezes uma live tem 100 pessoas, mas são pessoas que passam. Passam, passam, passam e não permanecem. E se vocês permaneceram com a gente é porque o conteúdo estava bom. Dá um feedback, faz uma chamadinha no Stories, ajuda a gente a anunciar as lives, porque isso tudo traz mais pessoas, não para que a gente seja conhecido, mas para que a gente seja melhorado, em nome de Com Jesus. certeza. E compartilha o link do YouTube assim que sair lá no grupo. Sim, Compartilha para todo mundo que muitas vezes minhas tias mesmo, elas não têm Instagram, né? Não todas. E aí eu passo aham. para elas no YouTube No e elas YouTube. conseguem ver. É, então vamos lá, gente. Corre lá no canal de YouTube, vou compartilhar sim. Pri, grande beijo. Bom final de semana para todas vocês, meninas. Deus abençoe. Que vocês tenham. Vamos orar. A gente não pode terminar sem orar. Quase que eu esqueço. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Vou orar então. Vamos lá. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos por este momento, Senhor, em que o Senhor está nos treinando, Pai, na nossa área emocional, na área emocional das nossas vidas. Obrigada por cada mulher que fez parte dessa live no dia de hoje. Obrigada por cada mulher que ouviu, Senhor, aqui a voz da irmã Judite através desse instrumento que nós temos como alcance na vida das pessoas. Te agradecemos pelo instrumento da irmã Judite, por ter colocado sabedoria e instrução na vida dela para que nós tenhamos, Senhor, esse material como um exemplo, Senhor Jesus, na nossa vida. Te peço que o Senhor prepare as demais que estarão aqui com a gente para as próximas lives, prepare as mulheres que virão também, prepare as mulheres que vão estar palestrando, ministrando aqui, Senhor, esse tema tão importante nas nossas vidas. Guarda-nos nesse dia, Senhor Jesus, guarda a nossa família, guarda a nossa casa, abençoa a vida da Pri, Senhor Jesus, prepara todas as coisas que ela precisa, Senhor, segundo a tua vontade, o teu desejo, Senhor, para a vida dela. Abençoa a casa da irmã Olivia nessa hora, nesse momento. Nós te agradecemos pela vida dela, Senhor. Nós te agradecemos por este momento, por essa oportunidade de refletir na tua palavra, de refletir sobre as nossas emoções. Que seja um final de semana de reflexão, Senhor. Que em todas as nossas ações nós tenhamos ações que venham partindo de um momento de reflexão, Senhor. Que não sejam ações descontroladas, mas que sejam ações refletidas sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. 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 Beijo, Tchau, Pri. Flores. Deus Deus abençoe. abençoe. Tchau, Josi. Deus Tchau. abençoe. Tchau, tchau.